esse boa noite a todos e que todos aqueles que não puderam participar nesta noite recebam todas as bênçãos e todos vocês que estão presentes conosco, nós estamos imensamente felizes. Os diversos estados aqui bem representados e para nós é uma alegria imensa. Então vamos iniciar com a leitura do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, que nos diz: necessitas de serenidade a cada passo, serenidade para discernir, atuar e viver. Quem se aflija e tente seguir a velocidade ciclópica destes dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para essa mensagem nós damos por aberta. Boa noite a todos. Estrelas. Raquel, o áudio está distorcido. A gente não está ouvindo. O áudio está falhando, Raquel. Responde quem pôde isso tudo criar. Parece que a conexão caiu novamente. Não estou ouvindo nada. É melhor você assumir, Célio, não alguém da coordenação, o coordenador. Liamara, você que está aí à frente, assuma, Liamara, até que eles voltem. Não, filho, assuma você como coordenador. Acho que tem que ser um coordenador a assumir. Obrigado, mas deve ser um coordenador. Boa noite, gente. Até que Raquel volte, a gente vai tentar continuar com a nossa reunião. Eu não lembro quem foi que estava escalado para a prece inicial. Era Ivânia, não é? Ô, Liamara, daqui eu não consigo ver se Ivânia está na sala. Você consegue? Consigo ver. Eu vou ver quem está na prece. Peraí. É Ivânia. Quem é que está na prece? Quem lembra? Ivânia de Pernambuco. Pronto. Eu estou, Célio. Ivânia, então, por favor, profira a prece até que Raquel volte e a gente vai dando continuidade, tá certo? Tá certo. Boa noite, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos vibrar para que Raquel e Merlânio estejam aqui conosco nesses poucos instantes. E vamos agradecer a Jesus
esse encontro maravilhoso que a cada 15 dias estamos juntos. Dizendo assim, Mestre dos Mestres, Jesus, aqui estamos mais uma vez, carfelmistas do Nordeste. É com muita alegria que estamos juntos nesse momento, solicitando do Mestre Maior, o nosso irmão Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para Deus. Luzes para cada um de nós. Permite, Jesus, que o nosso planeta já passe por esse turbilhamento que ora nos aflige tanto, Mestre amado. Permite também, Jesus, que o nosso companheiro que vai usar a palavra, Luiz Fernando, seja agraciado pelo nosso coordenador espiritual, Leopoldo Machado, e por ti, Mestre amado. Diante, Jesus, desse cenário belíssimo, de me encontrar com esses meus amigos e irmãos que eu tenho tanta saudade, possamos, nesse instante, sobre tua luz e o doce olhar da nossa Mãe Maria de Nazaré, e a serenidade para discernir o melhor para cada um de nós, e aceitar com muita alegria as dificuldades que atravessamos na nossa encarnação. Sob a tua luz, Jesus, sob a coordenação do nosso companheiro Leopoldo Machado e o nosso querido amigo fundador da Campanha do Quilo, porque Cafelma e Campanha do Quilo são unidas pelo amor. Possamos, nesse instante, devolver a palavra para o nosso querido coordenador, Célio Cavalcante, para que ele possa dar por continuado a nossa reunião da noite de hoje. Muita paz e muita luz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Paz e alegria a todos. Que assim seja. Prosseguindo o nosso trabalho, enquanto a nossa irmã Raquel volta, é a vez dos coordenadores trazer a sua saudação, que sempre é uma saudação bem curta, breves palavras em nome do Estado. Então, eu gostaria de saber se Nilzete está na sala. Nilzete, a coordenadora da Bahia. Nilzete não está ainda não, Célio. Então, vamos chamar Simone. Simone, representando a Bahia, por favor. Boa noite, amigos. Boa noite para todos. Um cheiro aí para todo mundo, com muita saudade. E nesse momento nós saudamos a todos com muito carinho, com muita alegria, pedindo ao Mestre Jesus que continue conosco e que nos ajude nesse momento, que possamos ter a nossa reunião virtual cheia de amor, de paz, de tranquilidade, e que ele abençoe o nosso palestrante para que tenhamos uma noite super proveitosa. Beijo para cada um de vocês. Assim seja. Beijo. Sergipe, tem alguém de Sergipe que está na sala? Sergipe, alguém que possa nos trazer a saudação em nome do Estado? Sim. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu sou de Nossa Senhora da Glória, aqui de Sergipe, e externar minha gratidão a todos os companheiros cafelmistas, que para mim é uma satisfação e honra estar ao lado de todos vocês. Minha eterna gratidão. Raimundo, nós estivemos aí em Nossa Senhora da Glória, quando o Miguel trabalhava aí, viu? Fomos muito bem recebidos aí. Um abraço para você e todos os sergipanos. De Alagoas, o nosso irmão Carlos Peixoto, que agora está aí usando o cafanhaque, né? A diferença eu e o nosso poeta, a diferença é só o bigode, que ele não tem e eu tenho. Meus queridos, um abraço, beijo fraterno e digital.
para todas as pessoas que estão nessa live. Que Jesus abençoe a todos. Célio, assim seja. Célio, meu querido, falei com Raquel. Ela disse que deu uma pane lá na internet na região. Ela está tentando entrar pelo celular e ela acabou de me pedir para você assumir. Tá vendo? Eu disse, Célio está assumindo. Célio já está fazendo. Beijo. Beijo, obrigado, Liamara. Então, meu irmão Egimar, de Pernambuco, já que eu estou conduzindo por enquanto esse trabalho, Egimar vai representar Pernambuco, trazendo a saudação dos pernambucanos. Margarida, desbloqueie, por favor, o fone aí de vocês, Margarida. Clica aí no meio da tela, vai aparecer um fone que está vermelho por enquanto. Você clica em cima dele que desbloqueia. Sumiram agora? Ele deve ter apertado o telefone. Era para falar microfone. Então, qual é o outro pernambucano que está aí na sala, fora eu e Ivânia, que já... Ivânia já trabalhou, eu estou trabalhando. Você consegue ver outro pernambucano aí? Que possa representar o estado de Pernambuco? Luiz Paulo, Antônio Alves, algum de vocês que estão na sala? Célio, Deise tá, vice? Deise, minha querida Deise, minha irmã e amiga, traga a mensagem em nome de Pernambuco, Deise. Agora, queridos irmãos, saudações café-mista para todos vocês. Recebo o abraço dos pernambucanos, que a paz e a luz se faça nesse momento para todos. E Deus abençoe a pessoa, o menino que vai fazer a palestra na noite de hoje. Luz e paz para todos nós. E que assim seja. Um abraço pernambucano para todos. Um abração, minha querida Deise. A Paraíba, vocês acabaram de falar, não foi, Ana Argentina? Quem é que vai representar a Paraíba, já que a Regina não está? Quem vai trazer a... É você mesma? Maria José. Não, Maria Alves. Maria José Alves. Olha, é uma alegria muito grande e uma imaginação fértil de imaginar a rede de energia que está formada no ar com todos esses nossos pensamentos, essas nossas vibrações de amor, de carinho, de afeto, de fraternidade. Nesse momento, nós saudamos todos e cada um de todas as equipes dos estados de Bahia, Sergipe, olha, que maravilha Sergipe participar hoje, Alagoas, né? Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, ainda não vi ninguém de Rio Grande do Norte, e o Ceará. Já na Paraíba, Rio Grande do Norte. Um abraço muito fraterno e amigo de todos nós paraibanos. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe a todos. Melk e Rita, acredito que não entraram, né? Aí nós temos Janaína. Cadê Janaína? Do Rio Grande do Norte. Olá, Santiago. Boa noite a todos. Ô, Santiago, você mesmo. Alegria Boa noite a todos. Que prazer, que alegria estar reunido com os café-mistas, né? Que a paz do Mestre Jesus se faça presente hoje nesta reunião harmoniosa, de tanto fluido positivo. Apesar da internet não estar colaborando com Raquel, mas os fluidos aqui são muito bons. Uma maravilha, viu? Que alegria, é bom fazer parte desse grupo maravilhoso. Me sinto muito feliz em fazer parte, representando aqui o Rio Grande do Norte. Sintam-se todos abraçados virtualmente. Que a paz do Mestre Jesus permaneça no coração de todos. Para quem não conhece,
Para quem não conhece, Santiago é o esposo de Janaína, um casal maravilhoso, que também nos recebe muito bem quando nós vamos no Rio Grande do Norte. Que Jesus abençoe vocês. A nós todos, meu irmão. Amém. E do Ceará, Janiere estava na sala que eu a vi, ou eu estou enganado? Janiere, saudação. Estamos aqui participando com muita alegria dessa noite, dessa reunião, dessa comunhão de pensamentos, de energias, e que nós possamos ter uma noite maravilhosa, cada vez mais, e que o Luiz possa receber essa energia para o momento da sua palestra, ele sentir a paz e a alegria de estar conosco nesta noite. E muito abraço para todos os cafemistas, que possamos, cada dia mais, estarmos unidos. Um abraço, Janiele, para todos os cearenses, que Jesus abençoe esse estado e a todos nós. Eu sei que todos nós, cafeomistas, gostaríamos de trazer uma mensagem, todos nós gostaríamos de falar, mas o tempo urge, né, seu Toscano? Seu Toscano e Dona Maria José, estou vendo vocês aí, viu? Aí nós vamos, já que o tempo corre, nós vamos chamar o nosso irmão Luiz Fernando para fazer a palestra da noite de hoje. Ele terá até 8 horas da noite, já que no meu relógio é 8h20, no de vocês não. 8h20, né? São 40 minutos. Aí, Luiz Fernando, você com a palavra, trazendo a mensagem da noite, que Jesus te ilumine, te abençoe, que você traga aquela mensagem que toda alma aqui presente precisa ouvir. Boa noite a todas e a todos, é uma grande satisfação estar aqui e vamos conversar um pouco, né, com o tempo que a gente dispõe a respeito desses assuntos de doutrina espírita que nos interessam para que nós possamos cada vez mais evoluir. Estou tentando ver se eu consigo projetar aqui a apresentação, deixa eu ver se eu chego. Deixa eu abrir aqui. Ver se vai chegar. Vocês estão vendo a apresentação aí? Dá para ver? Dá para ver, sim. Dá para ver, né? Vamos ver. Tudo bem. Bem, vamos conversar sobre transcendência e espiritualidade, a consagração de um mundo melhor. Acho que a maioria das pessoas que estão aí me ouvindo, me acompanhando na noite de hoje, acho que não veio uma palestra minha há uns 20 anos, né? Ou mais, porque eu fiquei fora, né? Fiquei em São Paulo, não fiquei no Nordeste, aí a gente perde um pouco o contato. Então, é uma grande satisfação retornar para a gente dialogar. Hoje em dia, a gente tem a questão da comunicação, né? Então, usando esses mecanismos de comunicação para a gente poder discutir sobre coisas que fazem o mundo se transformar, eu tenho lá minha página no Instagram, luisfernando.lopes_, onde eu vou colocando coisas a respeito das relações humanas, da espiritualidade, a respeito de como é que nós temos que trabalhar os tesouros que existem no nosso coração para que tudo isso desabroche e a gente, de fato, consiga implantar o sentimento de amorosidade no nosso cotidiano e para que isso se expanda para o mundo. Então, é uma forma da gente dialogar. Eu me inspiro, especialmente para falar sobre esse tema da consagração de um mundo melhor, nas leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. Vários dos aspectos que as leis morais envolvem interessam a nós para o nosso breve encontro aqui, o nosso breve diálogo, e especialmente nos interessa a ideia da lei de adoração e da lei de liberdade. A adoração, que é essa conexão profunda com Deus, que faz com que a gente tenha este sentimento de ultrapassar os limites da matéria, que é o fenômeno da transcendência. Uma das possibilidades de interpretar a palavra transcendência, né? Ultrapassar os limites da matéria e ir além,
para uma conexão com aquele que é o Criador e o gestor do universo. Isso se dá mediante aquilo que Allan Kardec resolveu chamar, nos seus diálogos com as entidades nobres que o auxiliaram, de lei de adoração. E também nos interessa a lei de liberdade, exatamente porque eu quero inserir essa discussão mostrando que no momento em que a gente transcende os limites dessa compreensão material da realidade e da vida, a gente se liberta. Porque a gente encontra a verdade e, como disse Jesus, é a verdade que vai nos libertar. Então, a verdade, ela vai além da matéria. Ela vai para as multiconexões que tem no universo, ou, dizendo numa linguagem de Jesus, para as várias moradas, né, nesse universo enorme que é o universo criado por Deus. Então, de fato, a adoração, a transcendência, nos remete a um processo de libertação, que é o encontro com essa verdade múltipla, com essa verdade tão abrangente que a concepção de espiritualidade consegue nos proporcionar. Eu me inspiro também, tem alguém com áudio ligado aí? Isso acontece bastante comigo, eu sou professor e eu uso muito, né, essa e outras ferramentas, acontece às vezes, isso é muito comum, né? Então, eu também me inspiro no livro O Homem Integral, né? Acho que todos nós conhecemos o espírito Joana de Ângeles, que escreve através da psicografia de Divaldo Franco, e vai falar que o homem integral é aquele que trabalha todas as suas dimensões. Trabalha a dimensão transcendente e trabalha a dimensão imanente. Trabalha aquilo que está dentro, trabalha aquilo que vai além. Né? Então, de fato, é necessário que sejamos homens e mulheres integrais, que possamos ver todas as dimensões que existem em nós e que existem nas relações humanas. Eu também me inspiro num trabalho muito interessante desse filósofo e teólogo que eu admiro, que é Leonardo Boff, um livro chamado Tempo de Transcendência, o ser humano como projeto infinito. Então ele vai falar que dentro da nossa finitude nós temos uma infinidade de possibilidades de realização, uma infinidade de possibilidades para colocar em prática aquilo que a filosofia chama de vir a ser, a nossa eterna transmutação e transformação, porque o processo evolutivo é incessante. Então, eu me inspirei em vários aspectos da obra de Leonardo Boff para a gente conversar, como, por exemplo, a reflexão que ele faz sobre as origens evolutivas da humanidade. Então, ele vai falar sobre esses antropóides, né, esses que nos antecederam e que, no processo de evolução, acabaram abrindo espaço para a existência aqui, ó, do Homo sapiens, e, posteriormente, da nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens. Né? E ele vai mostrar que Lucy, que era Australopithecus, ela acabou tendo que ir além de si mesma, por causa da necessidade de sobrevivência. Isso impulsiona o processo evolutivo. Né? Então, olha, ele diz, né, fomos obrigados a transcender os limites impostos pelo meio para podermos viver. Então, a transcendência, fundamentalmente, é essa capacidade de romper todos os limites, superar e violar a interdição, violar aquilo que poderia ser proibido pela nossa limitação, de maneira que a gente consegue se projetar sempre no mais além. Então, a própria existência da nossa espécie é fruto de um esforço para sair de uma região de acomodação e de limitação para poder transcender. Né? É interessante quando ele discute sobre a narrativa bíblica, que para alguns que têm determinadas visões de espiritualidade foi um fato, para nós que somos espíritas, essa narrativa é um mito, que é o mito de Adão e Eva, que traduz uma série de aspectos que estão aqui, ó, no nosso inconsciente, a respeito do que é a natureza humana e a respeito da origem da humanidade. Então, lá no mito de Adão e Eva, a ideia de que eles não se contentaram com o que estava dado e resolveram experimentar o novo, consumindo do fruto da árvore do bem e do mal, da árvore da sabedoria. Então, dessa forma, indo ao encontro da sabedoria, indo ao encontro de alguma coisa que vai além do que está dado, que vai além da interdição, eles acabaram construindo a humanidade. Então, de fato, essa narrativa bíblica vai falar sobre a ultrapassagem do limite. E o ser humano tem o prazer de violar o interdito, de fazer a coisa proibida. Não existe tentação maior. E ele viola, descobre a sua realidade de transcendência, se transforma em humano. Isso faz com que a passagem bíblica seja grandiosa
reveladora da essência de quê? Da liberdade. Exatamente aquele princípio que eu pensei das leis morais, que se conecta com o processo de ir além, que se conecta com a lei de adoração, que se conecta com o nosso encontro com a realidade espiritual dentro de nós, com a realidade espiritual ao nosso redor. Então, aí disse Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João 8:32. Quanto mais nós realizarmos esse processo de encontro com as leis da vida e de encontro com o que está dentro de nós, mais iremos transcender e mais iremos realizar o nosso projeto luminoso. Todos nós somos um projeto luminoso. É necessário que essa luz desabroche e pavimente o caminho para que nós cheguemos a patamares mais evoluídos, aqueles nos quais a felicidade é autêntica. A felicidade não está circunscrita a uma visão limitada e equivocada do prazer humano. Só chegaremos a esse patamar através da nossa busca incessante pela verdade. De maneira que nós temos a transcendência e a liberdade como dois elementos que se articulam, né? É isso que acontece. Ó. A transcendência, frequentemente, nos abre o caminho para a liberdade, nos faz ficar livres, mas pode ser o contrário também. Né? A nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de procurar o melhor sempre, a nossa liberdade de expansão da alma, dos sentimentos, das emoções e das percepções, ela nos conduz ao encontro com a transcendência. Estou lembrando aqui uma frase de alguém que já disse que pouca ciência conduz a uma visão materialista e muita ciência conduz a uma visão espiritual. No momento em que um sujeito, através do conhecimento das leis da natureza, ele percebe que não é possível entender a lógica e não é possível entender toda essa conexão dos múltiplos sistemas da vida e do universo, sem entender que existe um princípio criador e gestor do universo, então essa liberdade de buscar as leis da natureza conduz o indivíduo ao encontro com a transcendência. A liberdade também nos faz encontrar a transcendência, né? Então pode vir primeiro a liberdade para depois a transcendência, ou primeiro a transcendência para depois a liberdade. Cada um no seu caminho. E esse filósofo alemão da escola de Frankfurt, Erich Fromm, já dizia que a liberdade é algo tão precioso e tão profundo que tem gente que tem medo dela. Olha que coisa interessante, o medo à liberdade. A gente verifica isso em situações ao longo da história da humanidade, em que populações saíram da escravidão, como aqueles que estiveram no cativeiro do Egito, os israelitas, que quando se deslocaram do Egito para construir o seu próprio caminho, muitos tiveram medo da liberdade. Então foi um trabalho muito difícil que Moisés e os seus continuadores fizeram para que as pessoas perdessem o medo da liberdade e conseguissem se encontrar com ela, entendendo que ela era o sinal que apontava para um caminho melhor. Né? Muitas pessoas se apavoram ante a experiência da liberdade provocada pela transcendência. Elas se assustam com a hipótese de iluminarem a consciência, transportarem a autonomia para dentro de si e, ao mesmo tempo, contraírem responsabilidades éticas. Porque quando a gente tem liberdade e compreensão do que deve fazer, a gente vai, ao mesmo tempo, contraindo uma responsabilidade ética. Um passo em falso significa algo que traduz um compromisso muito maior, porque a gente sabe aquilo que deveria fazer. Então, é o medo à liberdade. O ser humano é um grande nó de relações. Né? É algo realmente de uma complexidade muito profunda, muito extrema. Né? Então, existem diversas formas de transcendência para a gente pensar no nó de relações que é o ser humano. A autorreflexão. Eu falei que encontrar a verdade não é apenas encontrar a verdade da realidade ao nosso redor, mas é também encontrar a verdade da realidade que está dentro de nós. Né? E os sonhos e esperanças, a busca pelos sonhos e pelas esperanças, que também é uma forma de nós encontrarmos a transcendência, realizarmos o fenômeno da transcendência. Olha só uma experiência interessante, né? Quando existe algo que já está instituído, que já está dado, né? Que já está construído, mas isso se liga a um desejo de transformar, a força de transformar que está dentro do indivíduo, aí realmente a pessoa consegue ir além para não ficar escravo do meio, não ficar escravo das estruturas
nas quais nós nos vemos envolvidos, né? Então, é tão bonita a condição humana que essa imagem ela é muito inspiradora. Você veja que tem uma máquina e essa máquina está admirando o ser humano, verificando como o ser humano é uma obra de arte de uma beleza sem igual. Então, é uma metáfora muito interessante que eu encontrei e resolvi colocar para essa nossa reflexão. Então, olha, retomando essa questão de que o ser humano, com a sua beleza, com a obra de arte que é, e com a força que tem para poder ultrapassar o já instituído, nós verificamos fenômenos como o da Irmã Dulce ou de Chico Xavier. Se eles se tivessem ignorado, deixado de lado a força interior e o desejo de ultrapassar os limites, eles não teriam realizado a obra que fizeram. Somente alguém que não se contenta com o que está dado, que não se contenta com o que vê ao redor e que não se conecta com o ideal de amorosidade, consegue quebrar as algemas das condições sociais iníquas, das condições sociais injustas e sombrias, para poder dividir um pouco do afeto e do desejo de transcendência com os seus irmãos da caminhada humana. Então, são figuras que conseguem pôr para fora essa força de transformação, a singularidade do ser humano como ser social, capaz de criar a utopia. Nós precisamos pensar na utopia. Mas, como disse Leonardo Boff, a utopia não pode ser utopista. Ou seja, a gente tem que pensar sempre no melhor. Temos que ser nutridos pela dimensão do sonho que existe na nossa alma e no nosso coração, mas não para nos entregarmos a algo que é impossível, né? Planejar, por exemplo, que daqui para o final do ano vamos fazer alguma coisa para que o mundo se transforme radicalmente, dê uma guinada de 180 graus e a paz seja implantada nos 4 cantos do planeta. É uma utopia utopista. Mas a utopia daquele que olha ao seu redor e diz: eu não posso compactuar com a miséria, eu não posso compactuar com a opressão dos mais vulneráveis, essa utopia é uma utopia viável, já disse um sociólogo aqui no Brasil. Uma utopia que a gente consegue, pelo menos minimamente, concretizar dentro das possibilidades nas nossas mãos e nas mãos daqueles com os quais nós estamos caminhando para construir um mundo melhor. Então, daí a capacidade de criar utopia, de acrescentar algo ao real. É algo que é exclusivo deste ser humano. Nenhum animal é capaz de realizar esse tipo de transformação, de projetar o que está dentro para fora, de permanecer navegando no oceano do sonho para se inspirar e fazer do mundo um lugar mais tranquilo, mais sereno, habitado por pessoas que têm o interesse de dar as mãos, né? Quando eu falo de dar as mãos, tem um centro espírita lá em São Paulo, que um amigo meu dirige, o Américo Sucena, que eu acho muito bonito, que é exatamente o título do livro, do centro, o nome do centro, é o título do livro de Emmanuel, que é Mãos Unidas. E todas as vezes que eu vou ao Mãos Unidas, eu destaco como é bonito esse nome. É exatamente o que fazemos aqui no encontro virtual, unirmos as nossas mãos, porque as mãos podem estar unidas na presença ou na distância, né? É importante que nesse nó de relações humanas que se espalha pela vida, a chuva está caindo aqui, não sei se está atrapalhando vocês aí. Dá para ouvir? Está dando para ouvir direitinho? Está dando para ouvir, legal. Tá, né? Que aí a chuva está competindo comigo aqui, para mim está fazendo um barulho bem significativo, mas acho que o microfone dá uma filtrada para a emissão de som que está mais próxima, né, que é a minha voz. Então, dentro desse grande nó de relações humanas, a gente precisa pensar que nós não podemos ceder à ideia do enquadramento. As condições sociais, os poderosos do mundo, adoram enquadrar aqueles que eles consideram subalternos, aqueles que eles consideram cidadãos de segunda classe, porque eles são os poderosos do mundo. De maneira que o enquadramento limita. Nós não podemos ficar o tempo inteiro classificando as pessoas, sendo inspirados pelo preconceito para olhar para alguém e, mal conhecendo esta pessoa, já atribuir a essa pessoa uma chancela, atribuir um carimbo, definir essa pessoa em alguns minutos de diálogo, ou pela aparência da pessoa, ou pela origem da pessoa. É o enquadramento, que é extremamente nocivo
que fere a alma, que macera os corações. Então, a conclusão que tiramos do fato de que o enquadramento reduz a grandeza do humano, a conclusão que tiramos disso é que nós não devemos nos deixar enquadrar por ninguém. Eu me lembro quando eu estava em São Paulo, amigos me diziam, Luiz, e de vez em quando, quando a gente discute sobre questões sociais, eu lembro disso, né? Uma palestra que eu fiz recentemente. Existe um grande preconceito aqui em São Paulo contra o nordestino. Já mudou bastante ao longo das décadas, mas ainda existe. Eu sou paulista, nascido e criado, mas eu tenho essa consciência. Então, é algo que vai sendo superado aos poucos, mas que ainda faz parte da dinâmica das relações humanas, não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Então, é a necessidade, o preconceito enraizado na alma do indivíduo, é a necessidade que esse indivíduo tem de querer enquadrar o outro, né? Então, não devemos deixar que o outro nos enquadre. Aí, o Leonardo Boff, que é até católico, né, ele usa uma metáfora interessante, é uma expressão forte. Por papa nenhum, por governo nenhum, por ideologia nenhuma, por revelação nenhuma, por nada no mundo. Porque o ser humano é um projeto ilimitado, não dá para ser enquadrado. E veja que interessante, minhas irmãs, meus irmãos da Cafelma, o ser humano, nas suas limitações, é um projeto ilimitado, porque ele tem multipossibilidades na alma. E ninguém sabe o potencial do outro. Alguém olha para um jovem ou para uma jovem e diz assim, esse aí não chega muito longe. Anos depois, a gente vê a pessoa com sucesso profissional ou desempenhando um papel muito belo na construção da fraternidade. Não podemos saber a capacidade de cada um, a potência que existe na alma de cada um e que pode se transformar em ato, né? Então, é o enquadramento. Isso se a gente pensar sobre a questão das religiões. Hoje existe um diálogo interreligioso muito mais profundo, muito mais belo, aqui em Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco. Um trabalho muito bonito com o pessoal da área de teologia, ciências da religião, vários professores, como o professor Gil Braz, que é um nome que merece destaque, fazendo essa costura fraterna, para que cada qual tenha direito a vivenciar a sua conexão espiritual sem ser enquadrado, retaliado, perseguido por ninguém. Então, é necessário que a gente respeite as religiões. Eu vi uma notícia, aliás, a esse respeito essa semana, uma notícia que me estarreceu, de um familiar que conseguiu retirar a guarda do filho da mãe, acho que um marido, né, um ex-marido, o pai, conseguiu ficar com a guarda do filho, porque a mãe deixou que a criança fosse iniciada numa cerimônia de candomblé. E para o pai, isso era falta de cuidado com a criança. Por que é que experimentar o contato com o transcendente, com o sagrado, em uma religião que não é cristã, significa uma negligência da mãe? E ele entrou com um pedido na justiça e o juiz aceitou. E praticar o candomblé era falta de deixar a criança praticar o candomblé era falta de cuidado, de zelo da mãe em relação à criança. Então, esse enquadramento precisa desaparecer para que o ser humano possa ser um projeto infinito. Então, os resultados do enquadramento são muitos. Como as pessoas se suicidam, como elas entram em estado de sofrimento psíquico, de depressão, de ansiedade, por causa desse dedo acusador sobre elas, né? Isso acontece bastante. O estigma, o sujeito fica estigmatizado na sociedade, ele não consegue transitar livremente pela sociedade porque ele é tido e havido como isso ou aquilo. Ele é tido e havido como alguém que não merece exercer a sua cidadania. Ele é enquadrado como subcidadão, cidadão de segunda classe, porque não está ajustado àquilo que a maioria das pessoas, nos grupos sociais em que este indivíduo anda, acha que é correto, entende que é o correto, que é o ideal, né? Então, a estigmatização, a exclusão social como decorrência da estigmatização do indivíduo enquadrado e, consequentemente, a estagnação. A pessoa pode ficar estagnada, não evoluir, não resolver suas questões internas e externas, exatamente em função dessa violência psicológica ou da violência simbólica sofrida. A psicologia estuda bastante outras formas de violência que não a violência física, né? A psicologia, a sociologia, as ciências humanas, a psiquiatria. E aí Boff resolve fazer uma reflexão mais social. Ele vai falar da ideia da globalização.
esse conceito segundo o qual todos nós temos que estar conectados, mas sem que haja uma percepção de construção de relações igualitárias. A proposta que está embutida na ideia da globalização é: todos nos conectamos, os poderosos mandam e os vulneráveis obedecem. Isso em termos de país, em termos de corporações e de instituições poderosas que se acham no direito de subtrair o trabalho, subtrair a energia, subtrair a alma de outras pessoas para que eles continuem na sua posição de hegemonia financeira, de hegemonia política, de hegemonia militar. Então, esta globalização que está implantada, embora haja uma abertura para essa interconexão que faz com que nós possamos aqui nos congraçar, com que nós possamos aqui matar a saudade uns dos outros, também tem aspectos que são aspectos negativos, perversos, né? Que é exatamente o processo da opressão. Vamos globalizar, mas nós mandamos e vocês obedecem, né? E isso não é algo que vai ao encontro de uma sociedade igualitária, de uma sociedade fraterna. E ao lado da globalização, o que vai gerenciar a globalização é a ideia do lucro, porque nós estamos vivendo, na maior parte do planeta, através de um modo de produção capitalista. A ideia do lucro atravessando a funcionalidade da globalização. Então, por aí a gente tem muitas expressões que dizem respeito a esse mundo do consumo, a esse mundo da mercadoria, em que o próprio ser humano se torna mercadoria. Olha que charge interessante. O poderoso, aquele que tem poder econômico e poder político, mas sobretudo poder econômico, faz dos vulneráveis, do trabalhador simples, daquele que não consegue se defender dos poderosos, o seu jantar, a sua refeição. Ou então, a charge de baixo mostrando que enquanto a pessoa simples quer simplesmente pescar o seu peixe, a pessoa simples quer simplesmente sobreviver, aquele que é mais poderoso consegue subtrair o pouco que o indivíduo simples tem. Este é o mundo em que a gente vive, o mundo do enquadramento, o mundo da opressão e da violência, que o cristão verdadeiro não deve aceitar. O cristão verdadeiro deve pensar no ideal de justiça. Foi Jesus quem disse, minhas irmãs e meus irmãos. Jesus disse que bem-aventurado era aquele que tem fome e sede de justiça. E o livro dos Espíritos tem uma lei moral, que é exatamente a lei de justiça, de amor e de caridade, que não deve ser eliminada, colocada de lado, em benefício da ideia do enquadramento, né? Eu discuto essas questões em outras abordagens, a gente não tem tempo para ir tanto além, mas é exatamente a ânsia do lucro, do capital financeiro, o capital que não produz nada, só vive de especulação na bolsa de valores. Como isso enquadra as pessoas e como isso interdita a vida e a sobrevivência de muita gente. A gente precisa repensar o consumismo. André Trigueiro, que é um palestrante hoje muito famoso no Brasil, muita gente gosta, espírita, né? E também jornalista, estava num debate na televisão e usou uma frase que eu achei interessante. Ele trabalha com essas reflexões sobre meio ambiente e consumismo. E ele disse assim: enquanto houver consumismo na humanidade, olha que frase importante, não haverá inclusão social. Enquanto houver consumismo, não haverá inclusão social. Eu estou convidando a todas e a todos para que não comprem nada, não consumam, não é isso. A reflexão que a gente precisa pensar nessa sociedade líquida, né? Como disse o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nessa sociedade tão atabalhoada, tão cheia de idas e vindas, de altos e baixos, o que a gente precisa pensar é que a mercadoria nos pertença e que nós não pertençamos à mercadoria. É isso que a gente precisa pensar. Essa concepção supõe um conceito pobre do ser humano, diz Leonardo Boff. Transforma-o, no fundo, num mero consumidor, que tem boca para consumir, mas não tem cabeça para projetar, para retirar da sua alma, das instâncias mais profundas do seu ser, outras formas de pensar, outros afetos, outras formas de agir e de transformar a realidade das relações. Que não seja apenas a forma que está estabelecida pelo ideal do lucro, pela sociedade do espetáculo e pela sociedade da mercadoria. Então, precisamos pensar sobre isso. E aí a angústia daquele que sofre com a clava poderosa
dos que oprimem é tão grande que alguém resolveu fazer um protesto nesses termos na rua, né? O lucro das empresas é a fome do povo. Não estamos falando aqui, obviamente, de todas as empresas. Nem todas as empresas, até porque a gente sabe que existem corporações as mais variadas, né? Com capitais os mais variados, com formas de funcionamento diversificadas, mas certamente existem algumas organizações do mercado que, diante da ânsia do lucro como meta primacial, que faz parte dentro do liberalismo, não pensam no humano e são capazes de passar por cima do ser humano, de triturar o ser humano, de construir uma máquina de moer gente, contanto que o seu lucro esteja garantido. Então é necessário que a gente pense nesse enquadramento, né? E isso está dentro daquilo que as leis morais apregoam. Todas essas leis aí, cada uma tem um aspecto daquilo que eu estou discutindo. A lei de sociedade, a lei de liberdade, a lei de conservação, a lei de destruição, porque existe a destruição abusiva e a destruição necessária. A pobreza faz parte das experiências múltiplas da vida. A miséria é produto da mão do homem. Então, quem é espírita não pode aceitar a miséria sendo normalizada, a miséria sendo legitimada pela maneira como a sociedade funciona. Então, não dá para a gente se estender muito, né? O tempo é mais curto. Eu sugiro que vocês entrem no meu canal, no YouTube, né? Diálogo e Espiritualidade, Luiz Fernando Lopes, Diálogo e Espiritualidade, que lá tem uma palestra em que eu consigo desdobrar um pouco mais esse assunto para a gente dialogar. Espiritismo e sociedade. Eu fiz recentemente, no aniversário do Gamaliel, que é daqui de Pernambuco, e aí eu faço discussões um pouco mais abrangentes a esse respeito. É que esse tópico é sobre o enquadramento na dimensão social, que produz estigma, que produz estagnação e que produz a morte do corpo e a morte da alma, e que não permite a transcendência e o contato com o sagrado, o contato com a verdade da vida. Por isso que eu resolvi pensar este assunto. Então, só existe um caminho, é a reflexão de Leonardo Boff e de outros autores. A própria Joana de Ângeles também, lá no livro O Homem Integral, mostrando a relação do homem, do ser humano, com a vida social, a sua inserção na vida social, e a maneira como este ser humano acaba não se consagrando a ideais superiores, porque ele se deixa engolfar, capturar por esses convites à busca do prazer, nessa sociedade de hedonismo, nesta sociedade do espetáculo, que muitas vezes produz um silenciamento e um apagamento da amorosidade, que é algo que nós não podemos deixar que aconteça, né? Então, na realidade, é uma falácia. Não existe apenas um caminho. O caminho do prazer, o caminho do consumo, o caminho do lucro. Existe o caminho do afeto. Existe a possibilidade de nós instaurarmos uma outra linguagem, que é exatamente a linguagem do coração. Então, portanto, né, a vida, especialmente quando submetida à coação, busca e cria outras formas de se manifestar, outras ordenações. Isso se chama transcendência. A transcendência que nos dá liberdade criativa, minimamente para que a gente proteste contra aquilo que fere a vida, aquilo que sacrifica um sentimento que todos precisamos internalizar, que o grande profeta das selvas, o pastor protestante e médico Albert Schweitzer, que saiu da Europa no século XX e foi para a África equatorial francesa tratar dos negros, pobres, africanos de lá, Albert Schweitzer chamava de reverência pela vida. Nada que sacrifica este ideal de reverência pela vida que temos que ter na alma é admissível para implantarmos no nosso cotidiano, para nós nutrirmos e alimentarmos nas relações sociais. A reverência pela vida é essencial, de maneira que nós podemos não apenas encontrar novos caminhos, mas podemos também criar novos caminhos. Podemos construir novos caminhos. Transcendência é isso. Significa seguir por novos caminhos e até construir outras alamedas, para que nós possamos nos libertar das prisões do pensamento. Imagina os gurus que se espalham hoje pela internet, dizendo para nós como é que nós temos que pensar a realidade dentro e a realidade
no nosso entorno e nós concordarmos com esses gurus e não termos a capacidade de trabalhar o pensamento para realizar um processo de subversão positiva, que é a subversão daquele que tem fome e sede de justiça, como disse Jesus. De maneira que a gente consiga ir além das prisões ideológicas, porque toda prisão é um obstáculo para a transcendência. E aí, finalmente, a gente vem nessa discussão sobre os lugares privilegiados para o exercício da transcendência. Há lugares específicos, tem gente que acha que sim. Aí o filme vai falar sobre os 7 anos no Tibete, e o sujeito achava que ele tinha que ir para o Tibete para encontrar a transcendência. Ou então alguém que vai para o Taj Mahal, né, na Índia. Lá eu vou encontrar a transcendência, porque é um lugar especial. Não que a atmosfera dos lugares não nos induza a essa conexão com o sagrado. Isso acontece. É absolutamente natural. Mas nós não podemos projetar fora aquilo que primariamente tem que estar dentro de nós, porque nós temos que ter o nosso coração como templo vivo da transcendência. De maneira que não é Machu Picchu onde a gente vai encontrar a transcendência. Não é? Está lá o sujeito buscando aí entrar em contato com os animais, né? Entrar em contato com a natureza, entrar em contato com o ar, com a atmosfera, com a altura. Né? Então, Boff vai falar, considero que há eixos existenciais pelos quais todos nós passamos e onde fazemos uma experiência de transcendência límpida, cristalina, que não precisa de explicação, nem precisa de um lugar específico. Que pilares são esses da transcendência? Que eixos são esses? Ele vai falar, para mim, eu acho que o enamoramento, a intimidade sexual com o parceiro, é uma forma de transcendência. A gente encontra Deus na alma do parceiro, na alma da parceira amorosa. Você que está aí com sua esposa, seu marido, aproveite para dar um beijo nela, já que eu estou falando de uma coisa tão romântica. Isso, muito bem, faça um afago aí, aproveite o clima que eu estou criando. Exatamente, se brigou com ela hoje ou com ele, já se desculpa agora, aproveite o encontro da Cafelma, certo? A cultura popular, a cultura erudita, a cultura também é uma forma de transcendência. A música, a leitura, as várias formas de arte que o nosso poeta Merlânio traz aí, né? A música, a poesia, que eu também admiro bastante, e o encontro com o outro. Como já dizia o grande diplomata e poeta Vinícius de Moraes, a vida é, de fato, a arte do encontro. E agora a arte de encontros virtuais também. Então a vida é esse grande encontro. Ele vai falar de uma passagem de Auschwitz, que ele leu num livro, né, Boff, muito interessante, aquela carnificina, aquele genocídio protagonizado pelos nazistas, e um genocídio realmente muito cruel, com câmara de gás, com forno crematório, em que as pessoas eram, de fato, assassinadas aos montes. Uma situação realmente das mais dramáticas na história da humanidade, o arame farpado, a pobreza, crianças separadas de pais e de mães. E no livro que Boff leu, uma mãe que estava com crianças que naquele momento estavam sendo separadas dela, grita dizendo, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, algo assim, não me separe dos meus filhos. E o soldado, naquele momento, apesar de servir ao nazismo, é tomado de compaixão e devolve a criança para junto da mãe. E aí Boff diz que naquele momento o soldado teve o seu instante de transcendência, apesar de estar imerso numa organização sombria, num projeto sombrio de destruição coletiva do outro, né? Então, de fato, é uma gradação do processo evolutivo. Primeiro, a consciência apenas calcula o que vai ser boa para ela, o que não vai ser. É o cálculo. Depois do cálculo, o indivíduo começa a desenvolver o senso ético, o senso moral. É a consciência desabrochando. Ele não vai mais ter uma atitude somente em função daquilo que lhe beneficia, mas em função dos seus valores, da maneira como os seus valores estabelecem diretrizes de ação. E, por fim, vem a compaixão. A compaixão que é quando nós estendemos a alma, derramamos a alma na direção do outro. E é a compaixão que vai fazer com que nós tenhamos a consagração de um mundo melhor, né? Então, a compaixão é a transcendência operante nas formas visíveis da vida, internalizada, corporificada e operante nas formas visíveis da vida.
esse eixo existencial do encontro. É com ele que eu quero encerrar o meu diálogo aqui. O eixo do encontro, né? Então, encontro com pessoas. Olha que encontro fabuloso. Precisamos fazer um encontro como esse, minhas irmãs e irmãs, irmãos e irmãs cafelmistas, quando a gente pudesse encontrar presencialmente um círculo sagrado, né? Um círculo de canto. Muito bonito isso, a dança circular. Não sei se alguém aí já fez, se teve a oportunidade. Se já fez, sabe que é uma experiência muito agradável, né? E aí alguém no Brasil aqui já dizia, numa banda de música, que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Acho que vou deixar a gente triste, é isso, eu insistir nessa argumentação, porque nós não podemos nos abraçar, né? Mas não fique triste, não. Vai chegar algum momento que a gente recupera a possibilidade do abraço físico. Vai chegar, né? Então, de maneira que o encontro, a ideia do encontro, ela é arquetípica, já dizia Jung, está no nosso inconsciente, né? São matrizes que estão no nosso inconsciente e que a humanidade inteira traduz de modo bastante particular para cada cultura, mas é uma marca coletiva da humanidade, né? É o encontro de Deus com a criatura, do Criador com a criatura, ou o encontro de Jesus com Maria de Magdala no momento em que ele sai do túmulo. A ideia do encontro é um conteúdo realmente arquetípico. Eu vou passar aqui alguns slides mais adiante, né, para a gente ir adiantar e encerrar por causa do adiantado da hora já. Olha aí um fenômeno de encontro muito interessante que fala alto ao nosso coração, nós que somos militantes da doutrina. O encontro de Divaldo Franco com Chico Xavier. Não se encontraram apenas uma vez, mas muitas vezes, né? Na medida em que os anos foram passando, foram se encontrando com muita alegria, se amavam muito. E Divaldo até comenta, né? Eu tinha em Chico uma espécie de pai, ele era 17 anos mais velho do que eu. E tenho certeza que ele também tinha um sentimento filial por mim, né? Então, Chico, um sentimento paterno, Divaldo, um sentimento filial por Chico, né? Então, é necessário que façamos sempre o encontro, mas a transcendência é o encontro com o outro e a transcendência é o encontro consigo mesmo também. Qual é o melhor lugar, o lugar privilegiado para a transcendência? Em síntese, é o cotidiano, é qualquer lugar. Minha orientadora do mestrado, a professora Ronilda Ribeiro, me deixou essa lição. Todos os encontros que tenhamos com alguém, por mais rápido que esses encontros sejam, tem que ser encontros muito intensos. Na fila do banco, a pessoa do caixa tem que ser um encontro intenso, amoroso, significativo. Fazemos esse exercício de deixar um pouco da gota sagrada da alegria junto às pessoas com quem interagimos no nosso cotidiano? Precisamos pensar a esse respeito, não é? Então, dentro dessa reflexão, vou passar aqui, tem outros aspectos que eu queria conversar, mas eu vou passar aqui para a gente ir mais adiante, né? Para a gente poder encerrar aqui, por causa da hora já. Então, né? Segundo Leonardo Boff, a transcendência é uma situação do ser humano que foi condenado a viver essa dimensão. Então, veja só, Jung diz assim, minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo o que nele repousa aspira a tornar-se acontecimento. E a personalidade, por seu lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes, quer experimentar a totalidade. O que é que está no nosso inconsciente? A marca de Deus em nós. O desejo de que nós possamos colocar em prática o nosso projeto evolutivo. As nossas aspirações por felicidade estão no nosso inconsciente. Então, a nossa vida é a realização do que está no nosso inconsciente, né? Daí nós precisamos, de fato, chegar na transcendência e entender que é importante a meditação. Nós transcendemos quando meditamos. Mas quando vamos ao encontro do outro, diz Leonardo Boff, temos um outro conceito, ele chama de transdescendência. Não é apenas transcendência, é a transcendência que dá as mãos ao outro, que não fica apenas na epifania de encontrar o sagrado, numa meditação, num momento de êxtase. Então, a transcendência se desdobra em transdescendência. Olha que bonito. Um Papa que medita, que é muito meritório, mas um Papa que, além da meditação, vai ao encontro da alma.
Que alma nobre esse Papa Francisco. Como eu sou fã desse espírito. Que espírito nobre, né? Uma das personalidades mais importantes da humanidade hoje. Habitamos o mundo prosaicamente, na simplicidade, com seus limites e seu enraizamento inevitável. Vamos nos enraizar na vida para poder transcender e ir ao encontro do outro, que é a transcendência. De maneira que fica aí a minha mensagem. Se quiserem transcender e também ir ao nosso encontro, através da minha página no YouTube, Luiz Fernando Lopes, Diálogo e Espiritualidade, no Instagram também, luizfernando.lopes_, onde a gente vai postando coisas para que nós possamos consagrar um mundo melhor. Eu agradeço pela atenção de todas e de todos, e que nós possamos ter Jesus em nossa alma, em nossas vidas e em nossas mãos operosas, hoje e sempre. E assim seja. Amém. Agradecemos imensamente a você, querido Luiz Fernando. Assistimos uma parte da palestra, porque infelizmente tivemos problemas de conexão, mas queremos te agradecer de todo o nosso coração. Dizer que essa foi a primeira de uma série de inúmeras palestras que com certeza você vai fazer estudos conosco. Deus te ilumine e te abençoe. Estou sempre à disposição. Adoramos o canto do abraço. Vamos fazer sim, né? Nos próximos encontros da Cafelma, esses momentos abençoados presenciais, se Deus quiser, a gente vai ter. Então, serão momentos de grande aprendizado também. Então, gente, obrigada mesmo, mais uma vez, Luiz Fernando. Obrigada a Célio, né, que conduziu a nossa reunião hoje. A Liamara também por todo o apoio, a todos vocês pela participação, todos que entraram posteriormente, né? E com certeza a noite de hoje nos leva a entendermos melhor a transcendência e mais ainda, né, para que a gente possa construir esse mundo melhor, que inicia no nosso mundo interior e com certeza para o nosso orbe terrestre, para que sejamos melhores a cada instante. Não é verdade? Que bom. Parabéns a todos que participaram. Queremos dizer que esta palestra está gravada, né? E pedimos a todos que possam lá, quem ainda não se inscrever no canal da Cafelma. E é maravilhoso a gente divulgar também, porque muitas outras pessoas terão acesso a esta palestra, a este conhecimento. Avisamos a todos que teremos daqui a 15 dias o nosso próximo encontro, no dia 21 de agosto, estaremos todos juntos novamente, com a nossa querida Janiele Ferreira, nos trazendo lá do Ceará, das terras cearenses, uma abordagem espírita sobre a depressão. Então, este assunto também tão importante para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, agora, né, para estes momentos de encerramento, momento final, vamos então passar. Célio, meu querido amigo, você quer fazer as suas considerações finais? Dizer para você obrigada. Célio, meu querido amigo? Não, a minha palavra é gratidão ao nosso irmão Luiz Fernando, que nos trouxe essa mensagem tão gostosa de ouvir, que o tempo passa que a gente nem sente, né? E dizer a você que Marlene disse hoje não está participando, pediu para ela avisar que ela teve um problema no celular, mas ela promete que vai assistir a palestra do nosso irmão. E um abraço para todos, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Queremos também avisar que registramos aqui 42 acessos que entraram, mas com 25 pessoas a mais, que a gente sabe que tem alguns casais. Então, nós tivemos em média, aqui na nossa sala de encontro virtual da Cafelma, né, 65 pessoas assistindo. Então, isso é maravilhoso, tá vendo, Luiz Fernando? E de diversos lugares dos estados do Brasil, e ainda vão assistir. Como eu, por exemplo, vou assistir no YouTube, que eu adorei seu direcionamento da palestra, meu filho. Você é maravilhoso. Então, vamos encerrar pedindo ao nosso poeta para cantar, nosso artista. E agora ele vai cantar mesmo, né? Que da outra vez caiu a conexão, agora deu certo. É porque teve um acidente aqui, caiu a internet aqui dessa área todinha. Foi um acidente, mas não morreu ninguém, não. Só bateu no poste, caiu o negócio lá.
E aí eu vou cantar uma música para vocês nessa mesma linha do que vinha falando o nosso amigo, que é uma música muito alegre, né? Que o nome dela é Pé de Esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, é esperança com você. Quando o fruto der e vai dar, um mundo melhor para viver. Quando o fruto der e vai dar, que Deus há de fazer crescer. Vamos cantar e celebrar, você vai ver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, tristeza não vai mais haver. Quando o fruto der e vai dar, toda a paz irá florescer. Quando o fruto der e vai dar, a miséria irá escafeder. O mundo vai viver de amar, vai ser bom viver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, o preconceito vai morrer. Quando o fruto der e vai dar, a diversidade há de ter. Quando o fruto der e vai dar, a humanidade vai ser toda uma irmandade a se amar, vai ser bom viver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. E aí tem mais uma que eu quero cantar para vocês, porque eu fui prejudicado naquele início, mas a gente faz aqui esse momento, que é uma música que... Essa música, Pé de Esperança, tem uma cantora baiana chamada Márcia Porto, que me pediu para gravar já. Ela é de Feira de Santana, é amiga da gente, de longas datas, então vai estar gravando essa música. E essa agora é para vocês... Por onde fores, leva a esperança, a voz amiga, o semblante terno, constrói a paz, valoriza a bonança, abraça o teu irmão com amor fraterno, sê como as flores ternas dos caminhos, que acariciam, perfumam, dão cor, como as manhãs que trazem passarinhos, leva o teu canto, seja onde for. Larei, laia, lale, lauela, lave, lauá, lale, lauá. Devolve a vida tudo que recebes, a luz que enxergas, a respiração, tudo que comes, a água que bebes, o dom da vida, o teu corpo são. Faz com a chuva que cai de mansinho, que fertiliza e descedenta o chão. Faz o teu coração sublime ninho. Deus te deu tudo, tenha gratidão. Laiê, laiá, lale, laiê, laiê, laiá, laiê, laiá. Devolve a vida tudo que recebes, a luz que enxergas, a respiração, tudo que comes, a água que bebes,
o dom da vida, o teu corpo são. Faz como a chuva que cai de mansinho, que fertiliza e descedenta o chão. Faz o teu coração sublime ninho. Deus te deu tudo, tenha gratidão. Laiê, laiá, lale, laiê, lale, laiá, lale, laiá. Tenha gratidão, meus amores. Beijo no coração de todos vocês. Gratidão também ao poeta Merlane Maia. E vamos agora, então, para o encerramento, agradecendo a todos pela participação mais uma vez. A prece final, né, está com o nosso querido irmão Ferreirinha. Ele se encontra aqui conosco? Não. Não, né? Então vai ser você, Margarida, que vai fazer a nossa prece, querida. Então vamos fazer a nossa prece, a nossa querida Margarida vai fazer em nome de Jesus. Vamos lá, juntos. Jesus amado, amigo mestre, estamos aqui, Senhor, depois de estarmos unidos em Teu nome e sentindo que continuamos unidos em Teu nome. Depois desta palestra maravilhosa que acabamos de ouvir, nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que estamos sempre contando com a Tua presença nesses encontros virtuais, quando nós não podemos nos abraçar fisicamente, mas podemos nos abraçar espiritualmente. Porque através de nossa mente, todos nós nos encontramos reunidos em uma única sala. E sentindo, Senhor, os Teus braços abertos, acolhendo a todos nós e dizendo assim: estou feliz, porque vocês, meus irmãos, estão buscando ser os meus discípulos. E nós, Mestre Jesus, Te agradecemos e Te pedimos sempre esta força, esta coragem, para que continuemos buscando sermos hoje um pouco melhor do que ontem e amanhã bem melhores do que hoje. Te agradecemos, Mestre, pela força, pela fé, pela coragem, pela certeza de que passaremos por todos estes problemas, sem que o medo seja maior do que a nossa fé. Na certeza, Senhor, de que estás sempre a nos abraçar, a nos fortificar e a nos dizer: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos e eu vos aliviarei. Obrigada, Mestre, pelo alívio, pelo conforto que nos dais. Dai-nos, Mestre, sempre esta paz, esta luz. Dai-nos, Mestre, sempre a certeza de que estaremos sempre unidos em Teu nome. Um abraço fraterno para Jesus, com o nosso agradecimento, e um abraço fraterno para todos os nossos companheiros cafeumistas. Que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. E assim seja. Boa noite. Que assim seja, que Deus ilumine a todos, né? Até o nosso próximo encontro. Muita paz, muitas bênçãos. Felicidades a todos.